Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados da Melnick referente ao primeiro trimestre de 2026. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.melnick.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Melnick, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Melnick e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Sr. Leandro Melnick, diretor-presidente, Sr. Juliano Melnick, diretor financeiro e de relações com investidores, e Sr. Joelson Boeira, diretor administrativo e de relações com investidores. Agora, passarei a palavra ao Sr. Juliano. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados da Melnick do primeiro trimestre de 2026. Primeiramente, vamos passar pelos destaques do trimestre no slide 3 da apresentação. No box do lado esquerdo do slide, trazemos os 213 milhões de reais em lançamentos líquidos do trimestre. Já no box ao lado, destacamos os 300 milhões de reais em vendas líquidas no trimestre e também a redução de 14% do estoque pronto da companhia em relação ao trimestre anterior. Já no box à direita da lâmina, destacamos a margem bruta ex-financiamentos de 28,5% no trimestre e o lucro líquido de 25 milhões de reais, um crescimento de 86% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Passando ao slide 4, observamos os 249 milhões de reais em VGV bruto lançados no trimestre, sendo 213 milhões líquidos, compostos por 2 lançamentos em Porto Alegre, o Sim Três Figueiras e a fase 2 do Open Bosque no segmento Minha Casa Minha Vida. No slide número 5, temos o Sim Três Figueiras, empreendimento de médio alto padrão, com 57 unidades, 3 suítes com infraestrutura completa, que atualmente encontra-se 56% vendido. E o Open Bosque, fase 2, empreendimento Minha Casa Minha Vida, onde 51% das unidades já encontram-se comercializadas. Vamos passar agora à lâmina 6, onde já abordamos as vendas líquidas da companhia. No gráfico à esquerda, observamos que a VSO de lançamentos no trimestre foi de 38%, enquanto a VSO de estoque foi de 15%, traduzido em uma VSO média de 18% no trimestre. Foram 300 milhões de reais em vendas líquidas, sendo 218 milhões de reais em vendas de estoque e 82 milhões de reais em vendas de lançamento. No gráfico Pixa, na direita do slide, na parte superior, temos a quebra das vendas por unidade de negócio, onde 85% das vendas foram concentradas na unidade de incorporação. Por fim, no gráfico de barras à direita do slide, na parte inferior, quando observamos os empreendimentos que serão entregues esse ano,
86% das unidades já estão comercializadas, tendo ainda todo o ano pela frente para reduzir os 14% restantes. No próximo slide, de número 7, no gráfico à esquerda, podemos observar as entregas da companhia, onde no primeiro trimestre do ano somaram apenas 23 milhões de reais em VGV. Já na direita da lâmina, temos algumas informações sobre nossa capacidade operacional. Atualmente, temos 20 canteiros de obra ativos, sendo 14 da incorporadora, 4 na urbanizadora e 2 na Open, que totalizam mais de 4,5 mil unidades em produção. No oitavo slide, detalhamos a única entrega do trimestre, que em média encontra-se 84% comercializado, a terceira fase do The Garden, com domínio de lotes de alto padrão em Canoas. No slide 9, fazemos uma abertura dos estoques da companhia por ano de conclusão. Para facilitar a compreensão do estoque pronto da companhia, no box do lado esquerdo da lâmina, destacamos no gráfico rosca o estoque de lançamentos anteriores a 2020, chamado de pré-IPO, composto majoritariamente por imóveis comerciais que perfazem 88% dos estoques desse grupo, que somam 118 milhões de reais. No gráfico de barras, no mesmo box, podemos ver que atualmente temos 1,258 bilhões de reais em estoques, ex-grupo de estoques lançado anteriormente a 2020. Do estoque total, somente 5% deles, 76 milhões de reais, são de estoque prontos após 2020. Do estoque remanescente, 115 milhões deles ficarão prontos até o final de 2026. No gráfico à direita, na parte superior do slide, abrimos a composição do nosso estoque pronto de 194 milhões de reais. Desses, somente 22 milhões encontram-se na urbanizadora, 64 milhões são residenciais, sendo 4 milhões deles locados. O estoque mais antigo e menos líquido, dos comerciais, que inclui salas comerciais, lojas e hotéis, somam 108 milhões, sendo que 39 milhões estão locados ou são unidades hoteleiras. Destacamos aqui os 14% de redução do estoque pronto no trimestre. Já na parte inferior da lâmina, demonstramos a queda do estoque pronto da companhia nos últimos anos, que já representou 26% dos estoques totais e agora representa 14%, vindos, em boa parte, do nosso programa de locação reversível. No próximo slide, de número 10, abordamos nosso Land Bank. No box do lado esquerdo do slide, observamos que atualmente possuímos 4,4 bilhões de reais em VGV total, sendo 3,2 bilhões de reais, parte única, distribuídos em 26 terrenos ou fases. Desses, cerca de 20% já encontram-se aprovados. No box ao lado, demonstramos a composição do nosso Land Bank, onde 62% encontra-se na incorporadora. Indo ao slide 11, onde apresentamos os indicadores financeiros da companhia, observamos no gráfico à esquerda, na parte superior da tela, que a receita líquida do trimestre foi de 320 milhões de reais. No gráfico da direita, temos o lucro bruto do trimestre, de 78 milhões de reais, com uma margem bruta ex-financiamentos à produção de 28,5%. Já na parte inferior do slide, demonstramos o nosso lucro líquido de 25 milhões de reais no trimestre e a margem líquida antes da participação de minoritários de 11,2%. Chegando à lâmina 12, onde demonstramos a nossa estrutura de capital, na tabela à esquerda do slide, nós encerramos o trimestre com dívida líquida de 452 milhões de reais, traduzido em endividamento bruto de 702 milhões de reais, predominantemente em financiamento à produção das obras em andamento, e um caixa total de 250 milhões de reais. Hoje, nosso patrimônio líquido total é de aproximadamente 1,237 bilhões de reais e a nossa estrutura de capital representa uma dívida líquida sobre patrimônio líquido de 36,6%. Destacamos no box abaixo nosso caixa consolidado de 250 milhões de reais e o perfil da nossa dívida, composta aproximadamente de 78% de financiamento à produção. No trimestre, a companhia apresentou um consumo de caixa operacional de 33,8 milhões de reais, onde aproximadamente 22 milhões de reais foram direcionados à compra de terrenos. Além disso, efetuamos uma recompra de ações no montante de 10,5 milhões de reais. Obrigado pela atenção de todos. Gostaria de passar a palavra ao Leandro, CEO da companhia, para suas considerações finais e depois abriremos a sessão de perguntas e respostas.
Bom dia. Concluímos o primeiro trimestre de 2026 com bons números operacionais. Levando em consideração o cenário macroeconômico que o país atravessa, os nossos números, comparado com o mesmo período do ano anterior, apresentam uma significativa elevação. O resultado da companhia cresceu 86% em relação ao primeiro trimestre de 2025, chegando num resultado de 25 milhões. As nossas vendas atingiram o patamar de 300 milhões nesse trimestre, superando bastante o número do trimestre do ano anterior, que foram 130 milhões, e ainda tivemos alguns lançamentos nesse primeiro trimestre, o que não ocorreu no período do ano anterior. Temos um ano com muitas entregas, projetos bem vendidos, projetos que mostram que o mercado de Porto Alegre vem absorvendo os nossos produtos, os produtos que a Melnick vem desenvolvendo, construindo, entregando, tem uma diferenciação consistente em relação ao que o mercado vem conseguindo apresentar na sua grande maioria de projetos. E isso nos traz a leitura que nós vamos ter um ano positivo, um ano de evolução em relação aos resultados que nós tivemos no ano anterior, o que faz parte do nosso planejamento estratégico da companhia. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Dando início, a primeira pergunta vem do Gustavo Fabris, BTG Pactual. Gustavo, por gentileza, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Tenho 2 pontos aqui do meu lado. Primeiro, acho que até saíram algumas notícias ontem aí sobre os avanços no plano diretor de Porto Alegre, então queria pegar aí um update aí do que vocês têm visto de efeito para a Melnick, dada essa aprovação, né, o que pode significar para vocês em termos de compra de terreno, tipo de produto, eventualmente até lançamentos para o ano, enfim, o que pode ter de efeito para a companhia, dada essa mudança no plano da cidade. E o segundo ponto é na venda de estoque, né? Acho que vocês até comentaram um pouco durante o call, teve bastante venda de estoque esse trio, pronto, também reduziu bastante. Então a minha dúvida é mais para entender como é que vocês veem essa demanda se comportando na ponta para estoque, que tipo de estratégias que vocês têm tomado para dar liquidez nessas unidades, se eventualmente estão tendo que dar desconto, algo nesse sentido. São esses os pontos. Obrigado. Bom dia, Gustavo. Vou começar aqui, Leandro, pela primeira pergunta. A aprovação do Plano Diretor de Porto Alegre foi até consolidada ontem, uma aprovação definitiva na Câmara, e ela é bem relevante na cidade, um plano diretor que tem uma alteração assim, significativa, onde, numa visão mais estratégica da cidade, aumenta a densidade, liberando em alguns eixos o gabarito, a altura dos prédios, tentando promover para Porto Alegre uma cidade com uma densidade maior, gerando condição, né, de uma mobilidade mais apropriada. Essa evolução tem um impacto de médio prazo na nossa operação. Nós teremos provavelmente prédios maiores em terrenos que hoje apresentam na mesma dimensão, né, incorporações de menor porte. Como nós temos um land bank bastante expressivo, parte comprada e parte permutada, a gente tem o benefício no médio e longo prazo de uma potencial melhora nesses terrenos já adquiridos. A gente vem acompanhando em Porto Alegre, devido à crise imobiliária que a cidade atravessa, uma queda no preço dos terrenos, que é uma característica diferente que ocorre em outras cidades, né, mesmo com o mercado imobiliário sofrendo os efeitos dos juros. Não são todas as capitais brasileiras que vêm sofrendo no preço de venda e, consequentemente, na condição de compra dos terrenos. Então, a soma desses dois fatores, numa visão de land bank e de médio e longo prazo, ela é interessante, porque nós estamos atravessando um momento
né, de mais atrativo para aquisição de terrenos por preço, e também agora com o plano diretor novo, ou terrenos que conseguem entregar um potencial construtivo maior. Então, a gente está ainda, né, fazendo uma análise pontual de todo o nosso land bank, de outros terrenos que estão no pipeline, mas é uma informação bem positiva, uma visão, né, teórica aí dos próximos anos. Gustavo, Juliano aqui, tudo bom? Bom dia, obrigado pela pergunta. Eu vou responder aqui a segunda pergunta sobre os estoques prontos, né? Esse trimestre, o primeiro trimestre do ano, foi um trimestre bom de vendas de estoques prontos. Nós tivemos o evento do Melnick Day, né? Esse ano ele acabou acontecendo no primeiro trimestre, o ano passado no segundo. Então, por isso ele dá uma acelerada aí nas vendas de estoques prontos, né? A gente vê ali que o nosso estoque pronto, que já representou lá no passado mais de 30%, né, do estoque total da companhia, hoje já está ali abaixo dos 15%, então ele vem reduzindo ao longo do tempo, principalmente porque existe um estoque mais antigo, né, empossado, estoque mais de imóveis comerciais gerados lá naquela época em que esse tipo de estoque de empreendimento tinha mais demanda, né, e que a gente vem usando uma estratégia de locação reversível, onde a gente loca e depois vai vendendo ao longo do tempo, então por isso eles levam um tempo, né, até ser absorvido, mas a gente consegue agora ver essa absorção, né, caindo, né, como disse, no estoque pronto, caindo lá de mais de 30% para 14% agora, né? Então ele vem andando. Em termos de margens, né, a gente está sempre atualizando os valores dos nossos estoques pelo valor real, então ele está sempre muito próximo ali da realidade, né? Então é natural que esses estoques prontos e anteriores tenham uma margem um pouco menor, né? Então quando a gente faz um grande volume no trimestre, ele pode jogar a margem um pouquinho mais para baixo, né? Mas acho que ele tem andado muito bem, o evento foi muito bem no quesito de estoques, e a gente tem conseguido também agora nos meses subsequentes andar bem com a venda desses estoques, né? Então, eu acho que um pouquinho mais para frente a gente deve chegar na posição que a gente sempre imaginou dos estoques prontos, aí mais dentro, né, dessa faixa aí de 10%, 15%, mais próximo dos 10%, mas ainda tem alguns meses, como eu disse, nessa questão da locação reversível, vai levando mês a mês a possibilidade da venda desses estoques, né? Quando a gente olha, tirando, né, separando esses estoques comerciais mais antigos, né, a gente vê que basicamente a Melnick tem entregue aí nos últimos trimestres seus empreendimentos aí 90%, 95% comercializados, ou seja, gerando muito pouco estoque pronto, né? E esse estoque pronto dos últimos anos, né, normalmente tem girado aí sempre abaixo de 10%, 5, 6, 7% do estoque total. Então, é um estoque bem saudável e novo que vem girando ano a ano. Obrigado. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem da Juliana Veiga, Itaú BBA. Juliana, por gentileza, pode prosseguir. Pessoal, do nosso lado são duas perguntas também. A primeira pergunta eu queria abordar um pouco mais, até vocês estavam comentando na pergunta anterior, de margem, mas de uma maneira mais ampla. Quando a gente olha a margem contábil, esse TRI, a gente vê um crescimento de margem contábil em relação à REF, que teve uma queda aí agora no primeiro trimestre. Eu queria que vocês explicassem um pouco qual que é a motivação dessa dinâmica e também se existiu algum efeito one-off na margem contábil no TRI a margem contábil do TRI, e se tem algum efeito aí para como vocês veem essa margem para frente. A segunda pergunta é sobre geração de caixa, só entender um pouco mais a expectativa de vocês para geração de caixa aí para esse ano que vem, e como isso afeta o pagamento de dividendos ao longo do ano. Oi, Juliana, obrigado pela pergunta. A questão da margem, a gente vem num planejamento, se analisar mais trimestres, né, para trás, no andamento de um crescimento da margem. E quando a gente tem a leitura, né, dos resultados trimestrais, a gente sempre tem que lembrar muito da sazonalidade, e a Melnick tem uma característica do evento, né, do Melnick Day, que é um evento importante pelo volume de vendas que acontece no trimestre. Então, em outros anos também tem esse fenômeno que o nosso trimestre onde ocorre esse evento, tu tem um ruído, vamos dizer assim, neste trimestre na margem. Então, a nossa análise é que a margem da companhia está estabilizada e com uma visão futura de incremento, devido a gente estar conseguindo repassar um pouco do preço, né, na visão de consumo, e está tendo uma boa absorção. Como o Juliano comentou, nós estamos entregando os projetos com 95%, 90% vendidos, mas numa velocidade de recomposição de preço lenta.
Então, a gente vem tendo uma recuperação de margem ao longo dos últimos trimestres, mas nesse trimestre ele tem esse ruído, como eu comentei, do evento do Melnick Day, que ele concentra muitas vendas de estoque. A gente concentrou esse ano o evento em estoques, exatamente por estarmos com os empreendimentos em construção, em entrega, bem vendidos. Nós temos um estoque pronto, que é um ponto que a companhia tem uma preocupação. Então, ao concentrar o evento nos estoques mais antigos, também carregam, né, uma margem um pouco mais negativa. Então, a gente, na visão geral, tem essa leitura de uma estabilidade na margem contábil e a margem REF. Em relação à Caixa, né, nós temos uma política de dividendos há bastante tempo bem clara, né? Nós somos uma empresa que tem um foco em geração de caixa e distribuição de dividendos. Claro que no mercado imobiliário, que também se soma ao mercado, ao Brasil na sua macroeconomia, a gente administra o ano e o momento de acordo com algumas circunstâncias. A gente está vendo esse nosso ano com ainda uma estabilidade de fatos futuros muito significativas, né, tanto pelas questões nacionais, políticas, quanto questões internacionais, guerra, etc, etc. Então, nós estamos sendo mais conservador durante o ano, não fazendo a política que nós fizemos nos anos anteriores de distribuição todo trimestre, e esperaremos, né, o decorrer do ano para entender se é um ano de manter a política mais forte de distribuição de dividendos em relação ao lucro da companhia, ou ter um ano com uma retenção, né, de caixa na companhia devido aos efeitos macroeconômicos e nacionais. Em resumo, nós vamos aguardar os próximos trimestres, né, ter uma visão mais clara do Brasil e do mundo para poder entender como é que a gente vai se comportar em relação ao consolidado do ano na distribuição de dividendos. Perfeito, muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem do João Pedro Rodrigues, XP. João, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, eu queria falar um pouco sobre os provisionamentos para contingências e distratos. Queria entender como é que vocês estão vendo a evolução dessas duas linhas ali na linha de outras receitas e despesas operacionais. Se vocês estão vendo isso aumentar como percentual das vendas e o que é motivação para o comportamento dessas duas linhas. E o segundo ponto, eu queria que vocês falassem um pouco, se possível, se vocês puderem também, da parceria que vocês anunciaram com a Verde, e a criação do fundo imobiliário. Eu entendi que é para estruturar aquisições de terrenos. Queria entender um pouco mais do escopo dessa parceria e o que vocês acham que a área de partners aí pode criar de mais soluções para vocês. Obrigado. Oi, João Pedro. Bom dia, Juliano falando aqui. Obrigado pelas perguntas. Vou responder aqui a primeira sobre distratos, tá? Os distratos, assim, por enquanto, né, eles seguem em linha, tá? A gente tem hoje na nossa carteira imobiliária com um distrato assim, bem dentro de linha assim, dos últimos anos. A gente não tem visto, obviamente, pós as cheias aqui, né, que houve um momento especial, eles estão bem equacionados, né? A gente viu um leve aumento de um pedaço da carteira, que a gente tem uma carteira AF, que nós começamos após as renegociações naquele momento das cheias, né, para tentar equacionar aquele momento. Nós voltamos a apertar os critérios das negociações, então ali teve uma pequena oscilação, mas isso dentro da carteira total, né, mal se percebe, né? Então, a princípio, até o final do ano, a gente tem trabalhado ali com os distratos absolutamente em linha, então imaginamos não ter nenhuma novidade aí, nem melhor, mas também nem pior nesse quesito. Seguindo a pergunta, João, eu vou aproveitar aqui para fazer uma leitura estratégica de como é o ano que vem se organizando, que eu acho que é importante para responder a questão do Fundo Verde. A gente está hoje, devido a, inclusive, o que eu comentei anteriormente, né, uma diminuição do mercado de Porto Alegre, de média e alta renda, e a manutenção de uma estratégia
muito disciplinada em lançar o volume que o mercado absorve, tanto é que a gente vê novamente, eu comento as entregas, né, com um percentual vendido muito forte, muito saudável. Nós começamos a um movimento em outras duas atividades, né? Uma é na Open, que é a nossa empresa de Minha Casa Minha Vida, que está indo muito bem, está indo assim excelentemente bem, como a gente vê no Brasil inteiro, né? O desempenho de outras empresas nesse segmento. E Porto Alegre tem uma particularidade porque as empresas que operam na faixa 3 no Brasil, as grandes companhias abertas, não entraram no nosso mercado. Então a gente viu uma oportunidade e está conseguindo ocupar e está enxergando isso com muito bons olhos. Empreendimentos na cidade de Porto Alegre, próximo da empresa, poucos canteiros, isso deve, no futuro, começar a incrementar os nossos resultados e o nosso ROI pela própria estruturação funcional desse segmento. E a outra atividade que a gente está crescendo é a Partners, que é uma atividade diferente imobiliária das empresas nossas brasileiras, né, de incorporação, porque é um braço da empresa que faz investimento imobiliário em outras incorporadoras. Hoje a gente já investe em 9 incorporadoras, sendo que 4 delas são gaúchas, são empresas que operam em Porto Alegre num segmento de projetos de menor porte, e outras são em Santa Catarina e São Paulo. E esse projeto a gente está com uma expectativa assim, muito positiva, porque a gente está vendo uma capacidade de agregar valor a essas empresas e uma capacidade também de conseguir, principalmente em São Paulo, viabilizar a compra de terrenos, que a gente sempre sabe que é um desafio para empresas, né, de todos os portes, principalmente as boas empresas de médio porte. E com essa leitura da dificuldade das empresas em adquirir terrenos, nós fizemos uma parceria com a Verde, fizemos um fundo de um projeto de longo prazo, um projeto que a gente acha que pode ter um volume bem significativo, de captar recursos para um fundo de permuta, onde a Melnick não atua verticalmente em São Paulo, ou seja, nós não temos uma operação em São Paulo com uma incorporadora tradicional, a gente atua alocando capital em outros projetos imobiliários, então, junto com a Verde, nós fizemos um fundo que, em parceria com incorporadoras, a gente adquire terreno, esse fundo permuta, e a Melnick eventualmente pode participar de parte da incorporação desses projetos com a forma de alocar capital. Então a gente está vendo assim muito bons olhos, porque a gente conseguiu participar de projetos em regiões muito positivas de São Paulo, né? Vila Nova Conceição, perto ali da praça, Itaim, projetos realmente muito bem localizados, aproveitando um pouco até da experiência, né, que eu tive ao longo da jornada na IVEN. E esse fundo ele permite, né, ter essa ferramenta de aquisição de terrenos que não expõe o caixa da companhia e nos abre a condição de fazer parcerias com ótimas empresas, né? Hoje temos a parceria com a Iuni e alocamos também projetos com a Iven, esse outro na Vila Nova Conceição, em breve a gente vai trazer mais detalhes. Então a gente está muito satisfeito com essa estratégia, porque consegue, numa visão ampla, diversificar as atividades da Melnick, saindo da concentração de Porto Alegre, mas com alta responsabilidade, tanto em termos de exposição de caixa, como em capacidade produtiva. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Gostaria de reforçar que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila.
A nossa próxima pergunta vem do Matheus Di Martini, investidor. Inicialmente, ele parabeniza pelos resultados e pergunta qual a questão dos dividendos, o que podemos esperar? Essa foi a pergunta do Matheus. Obrigado, Matheus. Eu já comentei numa resposta, mas é importante reforçar aqui, né? A Melnick tem como estratégia uma empresa de baixo consumo de caixa e alta distribuição de dividendos. Essa estratégia continua sendo a estratégia da companhia, mas a gente sempre analisa trimestre a trimestre, ano a ano, as circunstâncias do momento. Nós estamos vivendo um momento, né, com muita turbulência e dificuldade de compreensão da visão de médio e longo prazo, tanto do Brasil, né, juros, as questões políticas do ano eleitoral e do mundo, com a guerra e todas as outras circunstâncias. Então, a gente está sendo mais conservador em não fazer a distribuição de dividendos nos trimestres, aguardando um pouco mais à frente entender qual é que é o cenário Brasil. Um outro fato que tem a ver muito com uma empresa que tem a leitura de ser uma alocadora de capital, o nosso negócio, como ele é de capital intensivo, ele é um negócio de alocação de capital, tem os momentos das oportunidades, né? E normalmente as grandes oportunidades vêm exatamente aonde o capital está mais escasso, raro, caro, como é o momento atual. Então a gente vem conseguindo aproveitar oportunidades muito interessantes de aquisição de terreno por preços realmente que a gente entende são de oportunidade e fazer nesse momento, né, que a crise permite alguns investimentos em aquisição de terrenos. Então, na soma desses dois fatores, a gente vai ter um ano com mais análise nos próximos 2 trimestres para entender se a gente vai, ao final do ano, fazer a política de dividendos, que é a nossa política, de novo, estratégica da empresa, em que nível de percentual. Obrigado. A próxima pergunta vem do Rafael Peressoni. Como andam as parcerias com outras empresas, principalmente nos estados de Santa Catarina e São Paulo? Devemos ter novos lançamentos esse ano dessas parcerias? Essa foi a pergunta do Rafael. Oi, Rafael. Primeiro, a primeira parte assim, é mais ampla da tua pergunta. As parcerias andam muito bem. Então, a gente conseguiu acertar o momento, né, das parcerias. É o momento que o mercado imobiliário em Santa Catarina está pujante e São Paulo tem a sua força própria, mas que as companhias têm alguma dificuldade de aquisição de land bank. Em Santa Catarina querem se apoiar em empresas mais estruturadas para conseguir organizar, né, a intensidade do trabalho imobiliário. Então a gente conseguiu fazer parcerias muito interessantes em terrenos assim realmente fantásticos. Isso vai certamente também ser uma pauta nossa futura aí nos próximos anos, porque vem criando um corpo bastante relevante para os nossos números. E em São Paulo a gente deve ter 2 lançamentos esse ano. E em Santa Catarina a gente está, em relação a São Paulo, assim, um delay de um ano, né? Nós estamos com parcerias bem importantes, onde os lançamentos devem se incrementar ou no segundo semestre, um lançamento de pequeno porte, ou mais nos anos seguintes. Obrigado pela pergunta. Nós recebemos mais uma pergunta do Gustavo Fabris, BTG Pactual. Gustavo, por gentileza, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bem? Só mais um ponto aqui do meu lado, talvez no Minha Casa Minha Vida, né? Vocês já tinham sinalizado mais conforto em crescer na Open daqui para frente, né? E a minha dúvida, ela é mais geral mesmo, de como vocês enxergam hoje o panorama do programa na cidade, né? Em termos de oferta e demanda, competição, disponibilidade de terrenos, enfim, um olhar mais geral ali do Minha Casa Minha Vida em Porto Alegre. E uma rápida também, se vocês acham que a Open também pode se beneficiar dessa mudança do plano diretor. Obrigado. Obrigado pela pergunta, porque ela até ajuda a gente a dividir, né, com todos uma visão de uma praça que não é tão visível, vamos dizer assim, né, dos analistas e do mercado financeiro. Porque tem uma situação muito particular e a gente acha muito interessante Porto Alegre nesse contexto do Open, tá?
O mercado, né, como a gente sabe bem desse segmento, ele cresceu com muita força nos últimos anos. E em Porto Alegre, esse mercado praticamente ele não ocorreu, por algumas circunstâncias. Primeiro, pela questão geográfica, ela não tinha terrenos que se conseguia viabilizar, porque a faixa era mais baixa. Segundo, porque as empresas nacionais não chegaram no Rio Grande do Sul, e aí nós tivemos o evento da enchente, e o evento da enchente fez com que as empresas também nacionais, né, olhassem o Rio Grande do Sul com mais cautela, e isso gerou um vazio neste segmento econômico no Rio Grande do Sul. Ou seja, as mesmas circunstâncias positivas do Brasil inteiro, mesmo o Rio Grande do Sul tendo uma renda per capita alta, mesmo o Rio Grande do Sul tendo uma população significativa, esse mercado ele acabou não andando no país, no estado, desculpa. E com isso a gente vem mapeando essa oportunidade. Nós já estamos há 6 anos atuando de forma devagar, lenta. Nós já lançamos e entregamos alguns projetos, quando de alguns projetos são milhares de apartamentos, mas ainda dentro da Melnick, fazendo aquela tradicional curva de aprendizagem. Foram 4 a 5 anos de lançamentos e entregas. E nós conseguimos conceber um land bank muito interessante, porque a crise na média renda permitiu a gente comprar terrenos em Porto Alegre, talvez a 60% mais barato do que era o custo desses land banks, fazendo um land bank muito expressivo dentro da cidade de Porto Alegre, viabilizando projetos do Minha Casa Minha Vida em regiões que nunca tiveram esse tipo de oferta. Outro ponto positivo, que a gente tem uma visão sempre muito conservadora dos riscos indiretos desse segmento, é que são terrenos grandes, ou seja, são poucos canteiros dentro da cidade de Porto Alegre, não são vários canteiros espalhados geograficamente, o que aumenta o risco operacional. Então a gente entendeu que chegou o momento, o ano passado, depois de 4 anos e meio de operação, de fazer uma empresa exclusiva, aproveitar essa oportunidade e ocupar essa oportunidade. Os lançamentos estão ocorrendo, eles estão ocorrendo de uma forma assim bastante, realmente a gente está bastante entusiasmado, porque a gente está conseguindo elevar o preço médio que a cidade conseguir atuar. Nós estamos atuando somente no faixa 3, faixa 3+, início da faixa 4, que é o segmento do econômico que é mais próximo, né, da nossa atividade de média e alta renda, e a gente está conseguindo também, com essa operação, aumentar a aquisição de land bank, que é em permuta, em terrenos bem estratégicos. Então, o conjunto geral é de boa expectativa. Nós não imaginamos, para fazer alguma comparação com quem opera no setor, um crescimento muito rápido, porque nós somos realmente muito conservadores na visão de entender que os problemas operacionais, né, não só comerciais no segmento econômico, eles podem ser um potencial problema. Então, a gente pode entender, na visão futura da Melnick, a operação da OP como uma operação que vai ganhando uma relevância nos nossos números, mas não uma operação de um crescimento exponencial, porque não é da nossa estratégia de entender o mercado imobiliário, crescimentos muito acelerados. Boa, perfeito. Muito obrigado. Gostaria de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026 da Melnick está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.